Mais uma aula. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Então eu peço que vocês peguem um livro de língua portuguesa, abram na página 34. Pode pausar o vídeo, a tia espera. Vamos acompanhar a leitura? Lendo o texto. Sorveteiro. Esse texto é de Lenice Gomes. Unidunité, salamé minguê, meu sorvete colorê. Unidunité, mangaba, jabuticaba, goiaba, acerola, seriguela, graviola. Unidunité, tchilim, 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 tocando o sino pelas ruas da cidade. O sorveteiro anuncia um mundo doce e leve. O simpático sorveteiro, entre frutos e cores, oferece todos os sabores. Abacaxi, caqui, sapoti, maracujá, cajá, araçá. Para alegrar nosso coração, vamos saborear um sorvetão? Unidunité. Abaixo do texto vocês encontram o vocabulário. No vocabulário vocês encontram o significado das palavras, né? Palavras que são sinônimos, que possuem o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, qual é o sinônimo de anuncia? Comunica, indica. Qual é o sinônimo? A palavra com o mesmo sentido de simpático, agradável, acolhedor. Qual é o sinônimo de saborear? Deliciar, degustar lentamente, tá? Então, no vocabulário, nós encontramos palavras com o mesmo sentido. São palavras sinônimas, tá? Aqui na imagem, vocês podem observar que o sorveteiro tem uma placa, né? Um quadro mostrando os sabores de sorvete que ele oferece. Então, mangaba, jabuticaba e goiaba. Vocês sentiram o sonzinho do final de cada palavra? Mangaba, jabuticaba, goiaba. O som é parecido, é bem igual, não é? Então a gente fala que quando o final das palavras tem um som parecido, som igual, essas palavras estão rimando. Existe rima nas palavras, tá? Vamos ver outras. Acerola, seriguela, olha o sonzinho igual no final. Graviola também, né? Olha o lá, seriguela, acerola. Abacaxi, caqui, sapoti, olha o sonzinho terminado com i, né? Então, quando tem o finalzinho igual, existe rima, tá? Maracujá, cajá, araçá. Olha o finalzinho igual de cada uma dessas palavras. Maracujá, cajá, araçá. Sentiu o sonzinho igual no final? Então, a gente fala que aí tem rima, tá? Vamos para a página 35. Estudo do vocabulário. Escreva o sinônimo das palavras abaixo. Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, vocês vão procurar lá no vocabulário da página 34 qual é o sinônimo, palavras que têm o mesmo sentido que essas palavrinhas aí, ó. E vão colocar ao lado, tá? Na atividade 2, vocês têm um retângulo com duas palavras, que é simpático e saborear. E vocês vão ter que encontrar o antônimo. Antônimos são palavras com um sentido contrário, com um significado contrário. Então, o contrário de simpático, quem não é simpático é o quê? Antipático. Então, vocês vão ter que procurar o antônimo, a palavra antipático no diagrama, tá bem? E o contrário, o significado contrário, outro sentido de saborear. O contrário de saborear é dessaborear. E aí vocês vão procurar essa palavra no diagrama, tá? Então, atenção. Sinônimo. O sinônimo de belo, mesmo sentido de belo, bonito, não é? Sinônimo, palavras com mesmo sentido. E o antônimo de belo? Contrário de belo. O que não é belo é o quê? É feio,
né? Então, sinônimo é igual, sentido igual. Antônimo, o contrário, tá bom? Na atividade 3, pede para que vocês ordenem as sílabas e formem palavras. Então, muita atenção nessa atividade, tá bom? Que vocês vão ter que procurar as sílabas que, unidas, formam uma palavra com sentido. Vamos lá. No primeiro caso aí, né? São 4 sorvetes. Em cada sorvete tem uma sílaba. Primeiro, mu. Segundo, co. Terceiro, ca. E quarto, ni. Vamos lá. O que eu consigo formar organizando essas 4 sílabas? Muco, cani, existe? Não. Existe caconimu? Não conheço essa palavra. Existe mucanico? Mucanico existe? Não. Mas existe o quê? Ó, comunica. Comunica. Existe comunica? Sim. Então eu consegui colocar as sílabas em ordem e essas sílabas formaram uma palavra que eu conheço, tá? E assim vocês vão fazer nas outras palavrinhas que estão embaralhadas, tá? Na página 36, vocês vão observar os símbolos e vão organizar, formar palavras usando os símbolos, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Na primeira, vocês vão lá. Onde tem essa estrelinha? Qual é a letrinha da estrelinha? A letrinha da estrelinha é S. Segundo símbolo, tem aí, ó, um quadrado e um quadradinho vazio dentro desse quadrado. E qual é a letrinha? A letrinha A, sem acento. E assim vocês vão formando a palavra através dos códigos, tá bom? Dos símbolos. Na atividade 5, assinale corretamente. Dizer que uma pessoa é agradável é o mesmo que dizer que ela é delicada? Ela é simpática? Ela é amiga? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão olhar lá no vocabulário, que tem o significado de cada palavra, tá bom? Tem a letrinha B e a letrinha C. Vocês podem pesquisar no vocabulário, na página 34. Vamos para a página 37. Na página 37, vocês vão escrever abaixo, tá? Nesse quadro de sabores aí, vocês vão escrever quais os sabores de sorvete que o sorveteiro tem. Quais são? Vocês vão procurar lá no texto, tá? Não deixem de ler o texto mais de uma vez, tá? Na atividade 2 da página 37, vocês vão pintar os sorvetes que o sorveteiro vende. Só os sabores que ele vende, tá bem? Na página 38, número 3, escreva nos carrinhos quantos tipos de sorvete vendidos pelo sorveteiro começam com a letra. Então, vocês vão novamente procurar no texto. Letrinha A. Quais são os tipos de sorvete que começam com a letra A, que o sorveteiro vende? Quais são os sabores que começam com a letra A? Vocês vão contar e vão colocar lá na barraquinha da letra A. Com a letra J ao lado, quais tipos de sorvete ele tem com a letra J? Embaixo, com a letra C, quais são os tipos de sorvete que o sorveteiro vende que começam com a letra C? E com a letra G, quais são os tipos? Vocês vão contar e colocar, tá? Dentro desse quadradinho aí de cada barraquinha. A atividade 4 é bem legal. Vocês têm que observar bastante, tá bem?
descubra os 7 erros. Então, vocês vão olhar para a primeira imagem, vão olhar para a segunda, vão ver, vão marcar na segunda imagem o que não tem e que tem na primeira imagem. Então, vocês vão descobrir os erros da segunda imagem e vão marcar com um X, tá? Página 39. Página 39 fala sobre a ordem alfabética. Nós até já vimos isso em sala de aula. A tia já mostrou a vocês, né? Como a gente coloca as palavras em ordem alfabética. A gente precisa seguir a ordem do alfabeto, tá? Aí, vocês vão acompanhar a leitura. Cada letra ocupa uma posição no alfabeto. A gente não pode escrever o alfabeto assim, ó, A, G, M, L, não. Nosso alfabeto possui uma ordem e essa ordem precisa ser seguida, tá? A gente chama de ordem alfabética. Então, como é que a gente coloca o nosso alfabeto na ordem? A, B, C, D, E, né? Então, aqui a gente sabe que a letrinha A é a primeira, B é a segunda, C é a terceira e assim vai, tá? Então, vocês vão achar as palavras em ordem alfabética no dicionário, numa agenda telefônica, em catálogos telefônicos, né? Então, vamos observar aqui, ó, nesse retângulo rosinha. A ordem alfabética é a seguinte, e aí vocês vão observar que abaixo de cada palavrinha do alfabeto tem um número ordinal, um número que indica a ordem que a letrinha ocupa no nosso alfabeto. Vocês vão ver que a letrinha A é a primeira, a letrinha B é a segunda, e assim vai, né? Então, se eu pedir a vocês a 21ª letra do alfabeto, qual é a 21ª letra? Procurem lá embaixo, ó, letrinha U, tá? Observem, para colocar palavras em ordem alfabética, você deve observar a primeira letra de cada palavra. Então, se eu tiver uma palavrinha com B, Bruna, e uma palavrinha com A, Alice, quem é que eu vou colocar primeiro? A Bruna, que começa com B, ou a Alice? A Alice entra primeiro, porque começa com A. E assim a gente vai seguindo a ordem do alfabeto, tá? Escrever 2 aí, tá? Na página 39. Escrever as palavras observando a segunda letra de cada palavra. A tia também já explicou isso a vocês, tá? Se a gente tem a palavra beijo e a gente tem a palavra baú, qual vai entrar primeiro na ordem? A que começa com B-E, de beijo, ou a com B-A? Então, vamos lá. A palavra baú, ela tem B com A. E a palavra beijo tem o B com E. Quem vem primeiro, o A ou o E? No alfabeto, quem vem primeiro é o A. Então, a palavrinha que eu vou escrever primeiro é o B com A, baú. E a segunda, beijo, tá bem? Já fizemos também atividade sobre isso em sala de aula, tá? Tem aí, ó, os exemplos. O exemplo do livro, qual é? Casa, cinema, coração, criança. Porque a primeira letrinha é a mesma. Então, eu sei que essa eu já descarto. Eu vou olhar a segunda letra. E através da segunda letrinha da palavra, eu vou seguir a ordem alfabética, tá? Página 40. Tem as atividades aí, olha. Tem os números que indicam a posição de cada letra do alfabeto. E vocês vão escrever o alfabeto dentro dessas casinhas aí, ó. A letra A fica no número 1, a letrinha B no número 2, letrinha C no número 3, e assim vai. Vocês vão escrever todo o alfabeto no quadrinho aí, ó, abaixo de cada número.
O número 2, vocês vão ler com atenção e vocês vão escrever qual é a primeira letra do alfabeto, depois que vocês organizaram todo o alfabeto lá em cima, tá? E assim, vocês vão continuar essa atividade, tá? Atividade 3. Numere as letras de acordo com a ordem alfabética. Agora vocês vão ter muita atenção. A letrinha A. Letrinha A, que número ela ocupa? Ocupa lá em cima. Vocês organizaram lá em cima o alfabeto. Então vamos lá, letrinha A. Vocês vão colocar o número 1 para ela, porque ela é a primeira. Letrinha E, qual o número que ela ocupou lá na primeira atividade? Ah, eu vejo que aqui a letrinha E ocupou o número 5. Então, vocês vão colocar o número 5. A letrinha F ocupa qual número? Vamos lá olhar a letrinha F. Letrinha F, número 6. E assim vai, tá? Vocês vão fazer a atividade 3 observando a atividade 1, tá? E vamos agora para a última página, página 41. Na página 41, vocês vão colocar quem vem antes e quem vem depois, tá? Aí na coluna laranja, vocês têm a letrinha C. Quem vem antes da letrinha C? Se tiver dúvida, olhem lá no alfabeto. Quem vem antes? E quem vem depois da letrinha C? Olhem também no alfabeto, tá? Abaixo da letrinha C, letrinha F, no alfabeto. Quem vem antes da letrinha F? Observem. Vocês podem se encontrar olhando o alfabeto que vocês escreveram aqui, ó, na primeira atividade da página 40, tá? E na atividade 5 da página 41, vocês vão observar a lista de livros mais procurados na livraria. Quais são esses livros? Dumbo, que começa com D, Cinderela começa com C, João e Maria começa com J, Branca de Neve, um livro que começa com B, Pinóquio começa com P, A Bela e a Fera é um título de livro que começa com A, O Patinho Feio começa com O. E vocês vão escrever essa lista de livros em ordem alfabética, usando a ordem das letras do alfabeto. Então, nessa lista de livros aí, ó, qual é o título que começa com a primeira letra do alfabeto? Com a letrinha A. Qual é? A Bela e a Fera é o título do livro. Então, esse vai entrar primeiro, tá? E qual é o outro? Tem algum que começa com B? Tem, né? Então, vocês vão escrever. E o que começa com C? Qual é o título de livro que começa com C? Vocês vão escrever. E com D tem? E assim vocês vão preencher esta lista de livros mais procurados da livraria. E aí a gente termina a nossa atividade de língua portuguesa, tá bom? Então, hoje fizemos da página 34 à página 41. A tia vai mandar um vídeo complementar sobre organização das palavras em ordem alfabética. Caso vocês tenham dúvidas, podem consultar, tá bom? Qualquer dúvida, mandem uma mensagem para a tia, que a tia vai esclarecê-los, tá? Um grande beijo, a tia ama vocês. Isso vai passar. Em breve estaremos juntos, tá? Beijo.